Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Jó. Eita! Vamos lá, vamos começar? O celular tá troncho aqui, deixa eu ajeitar ele, que tá caindo. A paz, meu povo, bom dia. Ajeitar este celular. Acho que foi. Paz do Senhor, meu povo, bom dia. Glória a Deus. A resposta de Jó para a fala de Zofar, ela vai do capítulo 12 ao capítulo 14. Bora lá, que a gente tem uma grande empreitada. Capítulo 12, resposta de Jó. Eu também tenho entendimento. Então Jó respondeu: na verdade, vocês são o povo e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe essas coisas como essa? Quem não sabe coisas como essa? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus, ele me respondia. O justo e o reto são motivos de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, em um empurrão para aqueles cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz. Em suas tendas, os que provocam a ira de Deus estão seguros. O Deus dele é a sua própria força. Os animais ensinarão. Mas pergunte agora aos animais, cada um deles ensinarão, pergunte às aves do céu, elas contarão, ou fale da terra e ela instruirá. Até o peixe do mar lhe contará. De todos esses não sabe que a mão do Senhor fez isso? E na sua mão está a vida de todos os seres vivos, espinha e o espírito de todos os gêneros humanos. Por acaso o ouvido não avalia a palavra, assim como a palavra prova a comida? Como com Deus está a sabedoria e a força? Essa é a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz entendimento? Com Deus não estão a sabedoria e a força. Ele tem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém pode abrir. Se ele retém as águas, eles secam. Se ele solta, elas devastam a terra. Com eles está a força e a sabedoria. A ele pertence o enganado e o enganador. Ele levará o conselho embora e os descalços, e fará os juízes e os tolos. Solta os laços e prende os reis aos seus lombos. Ele leva sacerdotes embora descalços. Ele transforma poderosos. Ele transforma poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras, tira o entendimento dos anciãos, lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela as coisas profundas e traz a sua densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois destrói, dispersa-as de novo e as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos. Sem caminhos. Nas trevas andam tateando sem terem a luz. Ele faz combater como os bêbados. Falarei ao Todo-Poderoso. Eis que os meus olhos viram tudo isso e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei.
Peraí, eu tô agora lendo o 13. Eu passei o 13 sem falar com vocês, ó. Capítulo 13. Falarei ao Todo-Poderoso. Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos ouviram e entenderam o que vocês sabem. Eu também sei que em nada sou inferior para vocês, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, entendem a verdade como entendem a verdade. Vocês, porém, cobrem com verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera que vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Vocês zombariam de Deus. Ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Seria em vão dizer a perversidade em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus, e por acaso seria bom se eles os examinassem? Ou vocês zombariam deles como zombariam das pessoas? Ele certamente os repreenderá. Em oculto foram imparciais à grandeza. Não os amedrontaria? E o terror dele não cairia sobre vocês. As máximas de vocês são provérbios de cinzas. As defesas de vocês são muralhas de barros. Defenderei minha causa diante de Deus. Calem-se diante de mim, e eu farei com que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes, porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará. Já não tenho esperança, nem mesmo assim defenderei a minha conduta diante deles. Também isso será a minha salvação. Também isso será a minha salvação. O fato do ímpio não comparecer diante deles. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem caminhada na minha causa. Estou certo de que serei justificado. Ó Deus, por que me considerastes o teu inimigo? Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte com o seu terror. Interpela-me e eu responderei. Deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados eu tenho? Mostra-me a minha transgressão, mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que te escondes o teu rosto e me consideras o teu inimigo? Que eles aterrorizem uma folha levada pelo vento e perseguirá a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribui as culpas da minha mocidade. Também prende os meus pés com correntes e observa todos os meus caminhos e traça a planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que consome e com a roupa e que é a comida e a traça. Agora a gente vai ler o último, capítulo 14 de Jó. 12, 13, agora o 14. O ser humano, nascido de mulher, vive por um breve tempo, cheio de inquietações. Nasce como a flor e murcha como a sombra e não permanece sobre ele. Abre os teus olhos. Ele faz entrar em juízo contigo. Quem poderia tirar coisa purga daquele que é impuro? Ninguém. Visto que o dia do humano são contados, os números dos meses está nas tuas mãos, traçaste os limites, além dos quais não passará. Desvia deles o teu olhar para que ele tenha repouso, que como o trabalhador tenha prazer no seu dia. Porque a esperança para a árvore, mesmo sendo cortada, ela voltará a brotar. E não cessarão os teus rebentos e as tuas raízes. Envelhecerão na terra e o teu tronco morrerá no chão. O cheiro das águas brotará e dará o ramo.
como a planta nova, mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expirará. Para onde que ele vai? Como as águas do lago evaporam e os rios esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem céus, não acordará e nem será despertado do sono. Eu esperarei a minha mudança. Quem dera me escondeste na sepultura, que me ocultastes até a tua ira passar. Quem me dera se fixasse um prazo e depois lembrasse de mim. Quando alguém morre, será que assim pode voltar a viver? Todos os dias da minha luta, esperaria até que eu vivesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu lhe responderias. Teria saudades das obras das tuas mãos. Até contaria os passos. Não me levaria em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada no saco e teria encoberto as minhas iniquidades. Tu destróis a esperança humana. Mas como o monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que não se move do seu lugar, como as águas que gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destrói a esperança humana. Tu prevalece para sempre contra o ser humano. Ele passa, muda semblante e o despede dos teus filhos. Recebem honras e ele não sabe se eles serão humilhados. Ele não percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo. A sua alma lamenta apenas por si mesmo. Sabe o que eu mais achei interessante? Foi os questionamentos de Deus. Deus me mostra as minhas transgressões para eu entender. Você já passou por alguma situação em que você está pensando, será que eu tenho alguma transgressão? Será que existe erro em mim? Será que existe culpa? Será que existe pecado? A reflexão do capítulo 12, 13 e 14 do livro de Jó, ela nos leva a exatamente esse contexto. Ele fala assim, Deus, deixa eu te falar uma coisa. Se eu pego uma árvore, se eu corto a árvore, inclusive tem até uma música, né, chamada Árvore Cortada. Se eu corto essa árvore, para ela ainda tem esperança. Ainda há esperança para essa árvore cortada. Mas se eu mato um ser humano, o que acontece depois disso? A dor, às vezes, é tão grande, que a necessidade emergente da alma daquele ser humano é a morte. A morte. Senhor, eu já não tenho nada. Tá tudo indo pro buraco. Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Me mostra a minha transgressão para eu te dar as minhas respostas. Se as minhas transgressões forem reais, se de fato eu preciso ter a oportunidade de me arrepender. Eu acho tão interessante isso. Você já perguntou para Deus, Senhor, olha, eu não estou entendendo. Tem gente que sabe porque está colhendo aquilo que plantou, mas tem gente que não sabe. Você já passou alguma situação pelo qual você não entendeu o que você está passando? Você já pediu para Deus um confronto, um embate? Senhor, me mostra as minhas transgressões, porque senão como que eu vou me arrepender? Como, Senhor? Eu estou colhendo algo que eu não estou entendendo. Eu preciso entender o que está acontecendo para eu me arrepender. Se o Senhor pega uma árvore linda, frondosa, maravilhosa e corta ela ali, ó, bem baixinho, bem rente ao solo, daqui a pouquinho vem a água toca ela e ela começa a reviver. Ali daqui a pouquinho, ela simplesmente cresce em abundância. Mas eu não faço ideia do que está acontecendo comigo. Eu já refleti, eu já tentei pensar, eu já tentei inclusive me arrepender e eu não consigo, porque eu não faço ideia do que está acontecendo comigo. Esses são os grandes questionamentos de Jó. E Jó, ele está respondendo ao amigo dele, conversando com Deus ao mesmo tempo. E ele fala, olha, deixa eu falar. Eu sei tudo isso que vocês estão falando, gente, eu sei. Sabe quando tudo que as pessoas estão falando pra gente já sabe? Faz isso, eu já sei. Faz aquilo, eu já falei. Sabe quando você tá com uma dor de cabeça?
há dias. E você já fez de tudo. Você já falou, já tomou tudo. Já tirou toda a alimentação que você podia, já dormiu no horário que deveria, já acordou no horário que deveria. Já se expôs ao que deveria e nada passa à sua cabeça. Já tomou todos os remédios que estavam disponíveis para você e essa cabeça não passa. Não tem justificativa. E a gente sabe que é algo que está acontecendo dentro do corpo, porque o corpo não ia sinalizar uma dor se não fosse em algum lugar. Só que a gente não consegue entender o que está acontecendo. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a gente está passando algumas situações, às vezes é hora de fazer esses questionamentos mesmo. Parar, pensar, estar em silêncio, sair do barulho, sair da confusão, sair do conflito, sair da história. Perguntar ao Senhor: Senhor, eu tenho pensado que eu sou justa, mas talvez eu nem seja. Vamos fazer o combinado? Me aponta a minha transgressão para que eu tenha a grata oportunidade de fazer o caminho de volta e me arrepender. Talvez você esteja colhendo, como eu disse ontem também, resultado de pecados geracionais. Então já pede perdão a Deus por isso, se eu estou colhendo resultado de pecados geracionais. Me perdoe. Eu quero viver uma nova história em Cristo. Eu quero viver uma nova trajetória em Cristo. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo. Senhor, se eu estiver colhendo por algo que eu plantei e eu esteja cega, surda e muda e não esteja percebendo, também me perdoe. Traz luz às minhas trevas e me revela o meu pecado, para que assim eu possa me arrepender e reparar aquilo que eu fiz. Mas existe uma hora em que você vai passar situações, e eu também, em que o teu nome vai ser mencionado diante do céu. E essa provação que você está passando é um teste do tempo para você viver algo extraordinário vindo da parte de Deus. E era exatamente isso que Jó estava vivendo. Algo terrível. Mas não era para destruir a vida dele, era para promovê-lo. Só que, gente, Jó ficou desse jeito 15 anos. E 15 anos não são 15 dias. Perguntar ao Senhor durante 15 anos e não abandoná-lo. Entender o que está acontecendo. Não reclamar. Não desistir no meio do caminho. E ir até o fim. Até que a demanda seja solucionada. É para alguém muito cheio do Espírito Santo. Existe um convite vindo da parte de Deus para que você ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eu quero só saber se você vai dizer sim a esse amor. Comece a perguntar ao Senhor: é transgressão? É pecado meu? É pecado geracional? É a vida acontecendo? É uma promoção? O meu nome foi mencionado diante de Deus no céu. Não sei o que está acontecendo, Senhor. Eu só vou te pedir, não solta a minha mão. Eu e você precisamos de ter essa realidade. Eu e você precisamos de ter esse comportamento. Porque o Senhor pode mudar a tua sorte agora. Deixa eu te contar. O Senhor realinha histórias. O Senhor transforma contextos. O Senhor pode pegar a tua história agora e fazer algo diferente para você hoje. O problema é que a gente quer que Deus haja assim, Ele não vai agir. Antes que o Senhor haja, nós precisamos nos deleitar na presença dEle, buscar a presença dEle. A gente estava falando sobre incenso, né? Hoje, o incenso que Deus aceita é um incenso suave às narinas de Deus, vindo da oração, do jejum, do quebrantamento, do choro, da lamentação. O quanto você tem se derramado em Deus. O quanto você tem o adorado, dizendo: Senhor, me socorre. O quanto você tem sido humilde na situação que você está vivendo. Porque eu vejo pessoas, na verdade, passarem situações de muita injustiça, assim como o Jó passou também, tá? Até aí tá tudo bem. Quer dizer, não tô assim 100% bem, mas é ok. Mas sabe o que eu vejo que acontece depois disso? Pessoas cheias de vinganças e visceradas. Cheias de vinganças.
Aí tu ganha de presente uma promoção. Deixa eu entregar uma prova para esse meu filho. Deixa eu entregar uma prova para essa minha filha. Deus tem intenção de te promover, assim como ele tinha com Jó. Daí teve uma reunião no céu e teu nome foi mencionado. Quando o teu nome foi mencionado, sabe o que acontece? Satanás te tocou. E ao invés de você permanecer firme, você decidiu se vingar de todo mundo. Sabe o que o diabo está fazendo de você, de mim, rindo? Ele faz rir da gente. Para pensar. Talvez Deus te entregou isso de presente para te realinhar ao máximo. Porque ele só pode entregar coisas grandes para alguém grande. Ele está te fazendo nobre. Os nobres são humildes. Deus, ele jamais iria entregar algo grandioso para quem não fosse humilde. Deus, ele não iria entregar poder para quem não fosse humilde. Do que adianta você estar recebendo uma justa ofensa, indireta ou direta, e aí você começar a se vingar? Pronto, Satanás está indo. Fim. O texto não é esse, mas a palavra de Deus diz assim: minha é a vingança, assim diz o Senhor. A tua luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Quanto mais humilde você tiver, quanto mais o coração perdoador você tiver, quanto mais santo você for, mais o Senhor vai alargar as tuas fronteiras, mais galardões. Você vai gerar um testemunho. Hoje eu ando numa boa, até contei para vocês ontem, mas eu passei os 13 primeiros anos da minha vida sem andar. Não foi um dia, foi mais de uma década. Eu andava, gente, mas eu andava com o pé virado assim. Era uma dor, eu pisava no chão e eu sentia feridas abrindo no meu pé. Eu pisava no chão e o pus descia. Eu pisava no chão e o sangue, o pisar do rastro ia junto comigo. Eu tinha que tirar a meia na água do banho, porque se eu tirasse, sentar no banho, ela arrancava um pedaço da minha carne junto. 13 anos, não são 13 dias. Eu fui praticamente cega até 2009, são mais de 20 anos. Hoje eu enxergo sem óculos. Tantas coisas que Deus fez, mas todas elas eu sabia que Deus estava forjando no meu coração, até na minha pequena idade. Eu lembro que as pessoas ficavam perguntando assim, por que a Poliana passa por isso? E eu pensava, eu não entendo, Deus. Às vezes eu tirava a meia e pedaços da carne do meu pé saía junto. Teve um dia que eu achei que eu ia perder o dedo, porque eu não molhei a meia para tirar ela do meu pé. Eu falei, por que eu não molhei essa meia? Eu vou perder meu dedo. Nenhum dedo se perdeu. Tinha os dedos tudo aqui. O dia que Deus curou, o dia que Deus mudou a sorte, Ele fez disso um belo testemunho. Eu tenho pés para andar e pés perfeitos para andar, porque Deus é fiel. Ele não queria me matar, Ele não queria me destruir, Ele não queria só me ver sofrer. Ele queria fazer daquilo um grande testemunho, como Ele fez. Um grande. Talvez o que você está passando é porque Deus quer te dar um grande testemunho, e o que eu estou passando agora também seja por isso. Talvez estejamos colhendo erros e transgressões. Então, se tivermos, pergunta para Deus, faz um voto com Ele, faz um propósito, entre jejum, tenta entender se é uma transgressão, se é uma promoção. Exatamente, cara. Até porque quem vai fazer, gente? Quem vai fazer é Deus. Ainda bem que quem vai fazer é Deus. Não é você e não sou eu. Sabe quem curou meu pé? Não foi a mão do médico, porque o médico queria amputar os meus dedos. Quem me curou foi a mão de Deus.
Foi a mão de Deus que me curou, que me tirou daquele cárcere. É a mão de Deus que vai te tirar desse cárcere. É a mão de Deus que vai te levar a um outro nível. E é a mão de Deus que vai te dar um belíssimo testemunho. Deixa eu te falar. Você pode ficar com raiva de Deus. Ou você pode também amá-lo. Mesmo no meio da dor. Ai, se Deus me ama, por que Ele está me deixando passar por isso, gente? Se Deus me ama, por que Ele me deixou passar por aquilo? E por tantas outras coisas. Se Deus me ama, por que Ele está me deixando passar pelas coisas que eu estou passando agora? Se Deus te ama, por que Ele está te deixando passar pelas coisas que você está passando agora? Sabe por quê? Porque Ele quer que você seja um filho maduro e eu também. Ele quer fazer que nós sejamos um belo testemunho na presença dEle. Isso mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Você pode chorar, muito. Você pode ficar triste. Você pode se lamentar, inclusive. O lamento faz parte. Você pode questionar, não como briga, mas para tentar entender se há retransgressão seu. Porque se for, você precisa ter a oportunidade de se arrepender. Você já perguntou para Deus chorando: Deus, eu estou errado? Tem erro em mim? Porque se tiver, eu preciso me arrepender, Senhor. Se tiver erro em mim, eu preciso ter a oportunidade de me arrepender. O diabo não pode me cegar. Às vezes, Senhor, eu estou achando que eu estou tão certa e eu não estou. Eu quero muito ter a oportunidade de me arrepender. E a única resposta que vai vir para mim é da mão de Deus. E é isso. Concentre-se em entender se é uma promoção, se é um livramento, se é uma história que vai ser nova, se vai ser a mão de Deus te livrando, te sarando, te curando, te libertando. Procure entender se o Senhor está fazendo tudo isso com você para te levar a um próximo nível e fazer com que você conte testemunhos, porque isso também pode estar acontecendo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos leva a um lugar de descanso, Senhor. Envie anjos para nos guardar, nos zelar, nos livrar e nos proteger. Nos leva, Senhor, para perto de Ti. Não nos deixe aqui só, não nos deixe cair em tentação. Quero te fazer uma pergunta, Senhor, sobre as nossas transgressões. Nós estamos vivendo a colheita delas? Se for, traga a luz às nossas trevas, para que a gente possa se arrepender do caminho pelo qual estamos andando. Se não, envie anjos para nos zelar, nos guardar, nos proteger, segurar na nossa mão e nos dar colo no dia mau, no dia que dói, no dia que dilacera por dentro, no dia que parece que o coração vai sair pelo peito. Ainda bem que quem vai fazer é Deus. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ainda bem que quem vai fazer é Deus. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o devocional. Vocês viram que eu tô super rouca? Vocês veem, né, gente? Eu comer glúten é assim. Ontem eu comi pizza, teve aniversário. Aí eu tô toda inchada, eu tô só olhando que meu olho nem abre, ó. Beber bastante água, fazer exercício agora, vou pra academia. E aí eu vou melhorar porque eu tô super bem, não tô sentindo nada, só a voz que foi embora e eu tô super inchada. Eu tô aqui, Jesus. Mas é assim mesmo, cada um vem esculhambando de um jeito, né? Oh, Jesus, meu olho fica reagindo demais. É isso, meu povo, vozinha rouca, mas saiu um devocional lindo e cheio de reflexões pra gente ficar pensando ao longo do dia. Pra gente refletir, entender, pra gente saber se o nosso coração tá duro,
se nosso coração está iníquo ou se nós estamos sendo promovidos para um outro nível. Não é não? Obrigada, queridos. Deus abençoe e até amanhã.